Bem-vindos todos a esse ciclo que a gente chama de retiro. Retiro é um retirar-se. Então a gente está aqui para retirar desses jogos contínuos que a sociedade sempre convoca, de nos colocarmos como uma pessoa, como alguém separado. A gente está aqui para se retirar desse condicionamento, dessa domesticação, reconhecendo a eternidade e a infinitude que é a nossa real identidade. Descansando na infinitude da sempre presente consciência. Nossa real identidade, nossa real natureza já é silêncio. Nossa real identidade, nossa real natureza já é paz. Nossa real identidade já é uma pura consciência, já é a pura consciência. Não há absolutamente necessidade de nenhuma estrutura de mudança, nenhum movimento de purificação. Aquilo que eu já sou, não preciso fazer esforço para ser. Aquilo que eu já sou, eu não preciso atingir. Eu já sou. E por isso que se diz que qualquer movimento, qualquer prática, na verdade te leva mais para longe do que você é. Não capture essas palavras muito rapidamente. Faça dessas palavras um indicativo para que você olhe para dentro e pergunte, afinal de contas, quem sou eu? O que esses mestres, esses sábios, esses santos da humanidade inteira sempre falaram, cada um na sua linguagem específica, no seu campo específico, mas sempre falaram a mesma coisa. Que a nossa real identidade é infinita e eterna, sempre presente, sempre ciente, onisciente, onipresente, onipotente, a face mutável do imutável. Onipresença e onisciência apontam para o imutável. O sempre agora, o sempre presente. E aqui, na contramão do que a gente ouviu muitas e muitas vezes, eu não tenho que fazer esforço para estar presente. Eu não tenho que fazer esforço para estar aqui e agora. Aqui, agora e presença são minha natureza. Eu quero ver você sair da presença. Eu quero ver você deixar de ser. Então, o que a gente senta junto é para retirar-se da imaginação de ser alguém separado, que precisa de algum esforço e alguma prática para descobrir numa linguagem, aproveitando uma frase que quando eu entro eu vejo Deus está aqui, eu acho ela muito engraçada, né? Porque ela pressupõe que teria algum lugar onde Deus não estaria. Esse tipo de frase pressupõe, esse ambiente aqui é especial, Deus está aqui. Ou, onde é que Ele não está? Então, quando a gente chama de um retiro, nesse sentido de retirar-se, é retirar-se da imaginação, um pensamento e um conceito de que algo precisa ser feito
para que o ser pura presença seja afinizado, sintonizado. São palavras que eu escuto muito. Eu preciso sintonizar com o silêncio e a pura presença que eu sou. Verifica se é verdade. Por isso que ontem eu falei muito, a dúvida aqui é sagrada. E duvide de tudo isso que foram aprendizados em meios místicos, em meios espirituais. Dá uma questionada. Será que é verdade que eu preciso fazer esforço para estar aqui e agora? Será que é verdade que eu preciso merecer, me purificar para sintonizar com a pura presença que eu sou? Inverte um pouquinho isso. Será que eu consigo não ser o ser? Será que eu consigo estar em outro lugar que não aqui e agora? Em satsang a gente vê a impossibilidade de ser outra coisa senão essa presença, Deus. Essa palavra ela é muito delicada de ser usada porque ela foi banalizada em todas as áreas. Quando a gente usa a palavra Deus, formam-se imagens. A Jaya estava trazendo aqui a imagem, né, de uma pessoa que trouxe um mecanismo de percepção, né, uma metáfora, onde fala assim, imagina que você é Deus. Aí todo mundo logo imagina aquele barbudão lá no céu, né? A gente aqui ocidental, mineiro então, né? Toda igreja tem um barbudão pintado lá no céu. Mesmo a imagem pictórica mais contundente nossa do Ocidente é Miguel Ângelo com Deus barbudão estendendo a mão para um homem que estende a mão para Deus. Olha como é impregnante, desde o iluminismo, séculos, pelo menos, né? Uma imagem pictórica que nem é tão religiosa, ela é muito mais cult, né? E como isso captura a gente, e como que se eu falo Deus vai vir, talvez não tão explicitamente, mas lá no fundo, algo que o Kavish gosta muito de falar, às vezes nem é uma frase explícita, uma imagem explícita, mas lá no fundo, de forma inconsciente e subconsciente, uma ideia de Deus, o que o Jung chamava de imago Dei. Que esse Deus que a gente tem nada mais é do que uma imagem criada pelo próprio homem. E por isso todo grande estudioso da psique humana, mesmo esses nossos ocidentais que só foram até metade do caminho, eles perceberam como que na estrutura de religiosidade existe uma projeção do humano em cima do que ele chama de Deus. Então, na verdade, invertendo a frase que a gente vê na Bíblia, não é o ser humano que é feito à imagem e semelhança de Deus, mas é Deus que está sendo construído à imagem e semelhança de homem. Portanto, a palavra Deus não é uma palavra muito adequada aqui. A gente está falando do infinito e do imutável, ainda que os grandes sábios, mesmo dentro de estruturas religiosas, quando eles falavam de Deus, eles falavam de onipresença, onisciência e onipotência. Eles diziam de forma clara, eu e o Pai somos um. E eu estava ouvindo o Henrique falando lá embaixo, alguma coisa, lá em cima na verdade, alguma coisa, relacionada às falas crísticas, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na verdade essa frase está mal traduzida do aramaico para o latim, do latim para o inglês, para o português. Na verdade a boa tradução é, eu sou, é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou, é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que, né, o nosso convite desde ontem, eu estou falando isso, a gente está aqui para ressensibilizar e juntos celebrar o é,
São miquinhos? Quase São Francisco. Ontem tinham mariposas assistindo satsang, agora os miquinhos já estão rondando. E para isso é necessário um certo aquietamento. Porque o automatismo de seguir o programa de que eu sou alguém separado e as minhas atitudes, principalmente nas minhas inter-relações pessoais, mais do que caminhando no meio de árvores, Zé Geraldo está falando ontem, de flores, montanhas, animais, que são, vamos dizer assim, seres que não têm um campo mental, têm um silêncio de campo mental. Mas quando a gente cai em campos mentais muito intensificados, um campo mental ele tem essa característica de ser separador. É através do campo mental que o mundo inteiro é criado, onde começa a existir a primeira dualidade, que é eu e o outro. É sujeito e objeto. É um aparente eu e o outro. Na verdade, é onde começa a surgir a multiplicidade. Que como o eu sou é a essência da realidade de todos, esse eu sou se identifica com esse objeto, corpo, com sua personalidade, sua estrutura mental. A mesma porta de entrada é a mesma porta de saída. Na identificação do eu sou com o corpo, com a personalidade, com a história de vida, com o que a gente chama de mente, que é um pensamento que cria o tempo. A gente conversou sobre isso ontem. O tempo, para existir, ele tem que ser pensado. Ninguém aqui tem a capacidade de experimentar o tempo. Na nossa experiência direta só tem o agora. Eu preciso recorrer a um mecanismo mental para ver o tempo acontecer, para criar o tempo. O tempo, então, é um instrumento conceitual. Conceitual no sentido de pensamento, de elaboração da própria mente. Mas a minha experiência direta é sempre aqui e agora. Verifica, não acredite em mim. Isso não é um modelo para eu sair por aí repetindo igual eu aprendo na sala de aula alguma coisa, igual eu vou a uma palestra. Aqui não é um estudo, aqui é um instrumento de verificação. Eu não posso fazer isso por ninguém. Eu posso dizer que esse ensinamento muito, muito antigo é um instrumento certeiro. Foi testado há séculos vem iluminando pessoas. As pessoas há séculos vêm reconhecendo a infinitude e a não pessoalidade que elas são através desse instrumento. E agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Verifica se há um outro tempo, se não o agora. Perceba que falar de ontem e pensar em amanhã ou daqui a 5 minutos é um instrumento de funcionalidade deste mundo mutável. Estava conversando com a André, daqui a 1 hora você traz um chá, um biscoitinho, a gente vai dar um intervalo e vai continuar o almoço a tal hora. Um instrumento prático, mas não tem nada a ver com a realidade psíquica de quem você é. Você é o agora. Desconfunda-se. Deixa as palavras decantarem aí dentro
Decantar é uma palavra muito específica, né, de uma área. Decantar é quando a gente deixa um copo, né, com sal, por exemplo, com barro, fica lá quietinho, o barro e o sal vão lá para baixo e a água vai ficando purinha. E eu não estou interessada na água purinha, que também é uma outra metáfora muito usada em meios místicos, esotéricos, energéticos, como se a gente tivesse que purificar alguma coisa. Quando eu falo em decantar, deixa que essas palavras, que têm uma densidade, afundem no seu coração. Não como palavras de discurso mental apreendido cognitivamente, mas de uma reverberação de verdade no seu ser. E a gente está aqui para conversar sobre os mitos criados em volta dessa ideia de iluminação e a realidade do que é iluminação. A gente está aqui para desmontar conceitos, ideias, imaginações que são vendidos como sendo isso a iluminação, ideias e conceitos, e por serem ideias e conceitos, são inatingíveis. Um conceito é só um instrumento, um conceito não é a realidade em si. E qualquer bom filósofo já sabe disso. Foucault tem um livro que chama As Palavras Não São as Coisas. Magritte tem um quadro onde ele colocou um cachimbo, não um quadro pintado, é um quadro desses conceituais, né, que tem uma caixinha onde ele colocou um cachimbo e ele escreveu embaixo: isso não é um cachimbo. Isso não é uma xícara. O que é isso? E aí eu estava conversando, se não me engano foi com o Eduardo ontem, como que as perguntas têm uma necessidade de serem respondidas. Eu acho que a gente falou um pouquinho aqui também. Quando eu pergunto o que é isso, e falo que isso não é uma xícara e pergunto o que é isso, tem um movimento aí de querer responder, não tem? De querer encontrar uma resposta. A gente está aqui para dizer que esse movimento não é para ser seguido. Ele é uma programação aí dentro. Fica simplesmente com: isso não é uma xícara. O que é isso? E distrai como se essas palavras fossem o barulho da chuva. As perguntas não são necessariamente para serem respondidas. Elas são muito mais para desmontar e desfazer construções e ideias. E eu ficar no mistério do que é. Então, como a confusão está toda no nível mental, as palavras são usadas para desfazer a confusão que elas mesmas criam, não por elas. As palavras, vamos dizer assim, não tem nada com isso. É a tua crença exacerbada no discurso verbal. E aí eu começo a ver o quão idólatra eu fui de frases que passam dentro da minha cabeça e eu embarco atrás delas. E é isso que se chama de idolatria. Em vez de eu ficar realmente ancorada naquilo que não muda, eu faço do mutável o meu mestre que eu sigo. Está na hora de mudar de mestre. Quem que vocês seguem? Quem que vocês seguem?
e é cada vez mais sutil. Estruturas de crença surgem de forma silenciosa lá no fundo. Eu já não sigo mais pensamentos, mas lá no fundo toda a tua gama de atitudes, e se a gente conversar um pouquinho, você vai ver que você está seguindo crenças imprimidas aí dentro. E não essa abertura misteriosa do agora, que eu não faço a menor ideia de quem eu sou. De verdade. Eu não faço a menor ideia de quem eu sou. E se essas palavras tocarem o coração, e a intenção das palavras em satsang é atingir o coração, não estruturas de raciocínio, mas o coração. E não o coração emocional, mas a verdade e o âmago do que eu vou chamar aqui de tua essência. Aqui é a verdade utilizando palavras que são mutáveis para atingir a própria verdade. É a verdade falando para a verdade, sobre verdade. E quando há uma maturidade, há um encantamento em estar nessas palavras, em falar e ouvir essas palavras, em celebrar a verdade, talvez com palavras, talvez em silêncio. Um profundo silêncio de quem chegou em casa. Um profundo silêncio de quem naturalmente está na tua poltrona mais confortável, recostada naquela almofada que você sente, uau, estou em casa, minha almofadazinha predileta, minha poltrona predileta. Quando eu sento aqui, eu sinto que, estou em casa, o descanso chegou. E se eu te disser que o descanso é 24 horas por dia e a almofada está sempre disponível para você em qualquer lugar que você esteja? Qualquer lugar é tua casa. Por isso que não há um caminho para voltar para casa, você nunca saiu dela. Por isso que no Zen chamam um caminho sem caminho. É engraçado como a gente tem que ter um professor para dizer para a gente ensinar aquilo que eu sou. Para me lembrar quem eu sou. Talvez na sua inocência infantil, vocês tiveram muitos professores que te fizeram esquecer quem você era. Que jogaram véus sobre quem você era. E agora é a hora da maturidade, de descobrir esses véus. De ver que esses véus não têm, na verdade, a capacidade de nublar o sol do ser. Reconhecer que absolutamente nada tem a capacidade de obscurecer a luminosidade do ser, a claridade do ser, absolutamente nada. Eu sou é o caminho, a verdade e a vida. Eu sou é uma intuição que todos nós temos naturalmente. O eu sou depois se vinculou a um corpo, a um conceito, a uma ideia, a qualidades, a classificações. Mas é um vínculo secundário, a posteriori. O eu sou continua intocado aí, vibrante, límpido, claro, translúcido. Por isso que se chama de iluminação. É a clareza disso que nunca foi conspurcado, maculado por qualquer conceito. E na verdade toda a jornada foi só uma confusão. Desconfunda-se.
Perceba que nenhuma confusão é capaz de nublar o ser, porque mesmo no meio de toda a confusão, ainda assim, eu sou. Sempre está aí, sempre esteve aí. Quem é teu mestre? A confusão e os jogos de crenças que passam na mente? Ou essa espacialidade sempre presente, silenciosa e imutável? Discernimento é necessário e cada vez esse instrumento de discernimento vai ter que ser mais afiado e sutil. De discernir o imutável do mutável. E a vida é o teu grande mestre para te mostrar isso. É no teu dia a dia, nas tuas vivências, que vão te surgir coisas que aparentemente continuam te confundindo. E é aí que a tua investigação tem que estar afiada. Como que vem naturalmente uma recusa do que é, uma crítica ao outro, tão forte que parece que um mecanismo muito intenso que acontece em todos, porque é do ego e o ego não é de ninguém, o ego é de todos, nem o ego é seu. Falei que era para parar no posto para botar gasolina, mas ele é teimoso. Por amor. Perceba, a vida vai te trazer todos esses jogos de instrumentos para você olhar aqui dentro e falar, caramba, olha como é intensa essa programação aqui dentro, esse condicionamento. Olha como tem um orgulho. Olha como é pouco compassivo. Só isso, basta olhar. Nada é condenável porque tudo é um instrumento. A minha função é te chamar a atenção. Porque quando eu chamo a atenção desse mecanismo, como o ego não é pessoal, eu estou chamando a atenção aqui. Todo karma é de Ishvara. É do todo. Quando eu chamo a atenção, olha como isso daqui é um comportamento ainda num mecanismo egóico que sobrepõe a ideia pura do que é. Que sobrepõe como uma ideia o puro é. Deixa eu consertar essa frase. Como não tem outro, se eu estou falando contigo, eu estou falando comigo mesmo. Eu nunca falo contigo. Eu só falo comigo mesmo. Eu só falo com esse jogo da criação, onde há nublamentos e esclarecimentos, aparentes velamentos e esclarecimentos, aparente ignorância e sabedoria. Eu só falo comigo mesmo. Por isso que quando a gente conversa, eu falo, conversa comigo. É uma alegria pegar qualquer confusão e esclarecer e trazer para a sabedoria. É uma alegria ouvir a pureza do esclarecimento saindo de outras bocas, que são minhas também. E aí eu percebo como que no fundo existe ainda um mecanismo de achar que tem eu e o outro. E é isso que eu estou falando, que há que se afiar bastante a navalha do discernimento. Até o ponto de ver que essa aparente separação nada mais é do que uma aparência. Você está falando aí, toda hora vem uma palavra, assim, transfiguração, transfiguração. Essa transparência, então, a cair esses véus, e aí tudo é sem. A face fica limpa. Não dê isso para sua mente, que ela vai criar um estado ideal. E a gente conversou sobre isso ontem. Não é um estado ideal, né? A Sandra trouxe essas questões de uma imagem vendida do ideal iluminado, né? A transfiguração, ela é sempre agora. Não acha que exista uma transfiguração e aí eu fiquei uma data de iluminação. Eu iluminei tal dia, tal hora. Ou iluminação é sempre agora.
Que historinha é essa que você está me contando, trazida da sua memória? Por isso que os grandes sábios sempre disseram e apontaram com precisão: até a última respiração, atenção, atenção e atenção. Orai e vigiai. É a mesma fala em contextos culturais diferentes. Então, vigiai e orai. Como é que é? Vigiai, então, Vigiar. e orai. Aí são só questão de palavras, né? Porque qual é a verdadeira oração? A oração, ela tem alguns estágios e os próprios sábios da Igreja Católica sacaram isso. Tem o estágio primeiro, que é bem infantil, que é um Deus lá fora, que pode ser um barbudão ou um campo de energia. Eu tenho ouvido falar muito isso. Deus é um campo de energia. Que eu, que não estou nesse campo de energia, tenho que orar para me afinizar com esse campo de energia. E aí vem um pedido, igual uma criancinha: Senhor, dê paz para o mundo, me dê um bom caminho, não deixa, né, meus familiares adoecerem, abençoa a minha casa, não deixa nada de ruim acontecer. É a primeira forma de oração que surge da miséria de se sentir separado do pedinte, que é o eu se sentindo separado da vida. Um eu se sentindo separado da vida, ele é pobre. Ele não é a vida. E é um grande equívoco, né? Eu até sorrio porque é um grande equívoco. Como assim você não é a vida? É aquela distorção que você, né, trouxe bem, como o pecado original. É a distorção. E aí vira esse mendigo pedinte: me ajuda, me dá, porque eu não consigo, tadinho de mim, tão pobre. A identificação com o corpo, personalidade, que se sente separado. Depois eu começo a perceber que não há uma real separatividade, que o próprio ar que eu respiro faz parte desse grande eu que já me é dado, uma vida que já me é dada sem merecimento nenhum. E aí eu começo a agradecer. É o segundo estágio da oração, onde ainda tem um eu que já percebe a gratuidade. A gratuidade, boa, o milagre de simplesmente ser, mas ainda tem uma ideia de eu que tem que agradecer alguma outra coisa que está me dando gratuitamente o dom da vida, de existir, de, na verdade, ter mais momentos bons do que ruins. Na verdade, a nossa vida é composta de 80% de momentos neutros. 20% que são ou muito bons ou muito ruins. 90% é bem neutro, bem comum. E aí vira um segundo estágio, que é uma gratidão. E depois vem um terceiro estágio, que já começa o silenciamento. Que eu vejo que esses jogos de agradecer, pedir, ainda são palavras e barulhos demais no milagre desse momento. E aí o segundo estágio, não, nada, 1, 2, 3, o terceiro estágio de oração se torna um silenciamento. Até que, por fim, tudo isso se desmorona na percepção de que a pura vida, como ela é, simplesmente é a oração em si. Do jeitinho que ela é. Simplesmente o que é agora já é milagre suficiente. Aí é que entra o reconhecimento desse caminhar sagrado. Que já não tem mais um caminhar. Tem o simplesmente é. É. Não tem nem fluir. Fluir ainda está dentro de uma ideia de tempo. Caminhar ainda está dentro de uma ideia de tempo, enraizada numa ideia de eu. Separado, que tem um fluxo no tempo. Não tem tempo. E é delicado, é o que eu estava apontando aqui, né? Diretamente para o Kavishi com o meu olhar, mas para todos. O discernimento tem que ir ficando cada vez mais afiado.
E esse discernimento é a percepção e a investigação de que existe aqui dentro um condicionamento tão intenso, tão sutil e tão praticamente calado e dado como natural, que ainda fala no fluir, ainda fala no caminhar, pois ainda que reside aí uma ideia de um eu. Que um dia nasceu e um dia vai morrer. E que tem um destino próprio. E não estou julgando isso fora, porque isso também é. Isso é só uma face recortada. Em algumas horas pode até brotar, né? Ai, tomara que eu tenha um bom destino. Mas eu já falo isso impunemente, sabendo que isso é só uma acontecência da estrutura desse mundo, que é a face imutável do imutável, e que eu sou o imutável. E aí, quem é que se importa de verdade com o destino disso daqui? E a gente estava falando das vivências, ou, né, do mito cristão, que é também uma história, que é linda quando ele chega lá em Getsemane e fala: Senhor, afasta de mim esse cálice. Quando ele passa um medão de ir para a cruz. Esse não, esse destino não. Me dá um bom destino. Isso surge com discernimento. Essa oração, essa fala surge com discernimento. Apenas tome bastante cuidado para que ela não se torne o seu mestre. E eu fique correndo atrás de um querer um bom destino, sem a adequada investigação de que essa oração que pede um bom destino é apenas uma acontecência como outra qualquer, dentro do infinito que eu sou intocado. Intocado. Sem passado e sem futuro, sem tempo. Repete esse afinar do discernimento que você está falando, assim, quando você diz isso, duas percepções aparecem aqui, assim. A primeira é relacionada com essas fases da oração que você falou, né? Então, nas primeiras fases tem o eu pedindo algo, sentindo a gratidão, né? Porque esse afinar me parece um processo, né? Vai afinando. E enquanto não é real essa dissolução do ego, essa não identificação com o eu, me parece que esse não permitir a gratidão pode ser um mecanismo, sabe, assim, do ego, assim, não, eu já sou um, porque eu vejo como muito natural a surgir aqui, assim, essa atitude de devoção, sabe, de um reconhecimento mesmo do eu, que existe um eu pequeno e existe uma totalidade para a qual há um impulso de agradecer, para a qual há um impulso de se verter, literalmente, assim, então, e também percebo que tem uma outra tendência que é muito mais mental, de não, eu sou perfeito, não preciso disso. Então isso foi mexendo aqui, assim, um pouco. Ok, ótimo. Esse impulso de devoção e gratidão, ele te acompanha o tempo todo, ou você também mentalmente se obriga a ser grata, meio 24 horas por dia, eu vou caminhando em gratidão como uma prática e uma técnica? Quando a devoção surge espontaneamente, igual a chuva caindo, é lindo, é isso mesmo. E na hora que surge a devoção,
essa gratidão transbordante, que é uma celebração nesse aparente múltiplo do uno. O uno, ele muitas vezes transborda nesse aparente múltiplo como um êxtase, às vezes até uma devoção, às vezes um uau, que lindo, que milagroso, que fantástico. Essas exclamações todas são dentro da mente, dentro desse mecanismo, é o perfume do ser nu, do infinito no finito. Isso, Jaya, também está sendo percebido. Na hora que vem a devoção vem e transborda, e isso que é pura presença, consciência, continua intocada, porque você sabe, uau, que onda de devoção maravilhosa que está vindo, que alegria que às vezes me traz lágrimas nos olhos e um sorriso nos lábios ao mesmo tempo, um calor expandindo no peito que ultrapassa esse corpo e abrange o universo inteiro. Isso tudo sendo percebido. Nem a devoção, na sua onda máxima energética de um Bhakti intenso, saiu fora da pura presença, que é puro saber disso acontecendo. O experimentar é a natureza desse mundo. O experimentar de tudo, inclusive da Bhakti. E sim, qualquer mecanismo de seletividade que vem da mente, isso sim, isso não, isso sim, isso não, é um mecanismo controlador que acha que chegou em algum lugar, que acha que é alguém que chegou em algum lugar. Portanto, está muito mais, o convite e as falas do ensinamento é muito mais sobre a espontaneidade do que é. Por isso que eu venho reafirmando aqui, é a simplicidade e a espontaneidade do que é a face do agora. Tenha o discernimento de ver que passa. Que é só um movimento, e se é só um movimento, está circunscrito por limites. Então é fragmentário, é temporal, é momentâneo. E qualquer tentativa de fazer de coisas momentâneas uma cristalização para que seja sempre é equívoco e sofrimento garantidos. É o que a gente estava falando ontem, né? Sobre a paz. Não é uma paz que se contrapõe a uma não paz. Não é um silêncio que se contrapõe a barulhos e inquietudes. É um silêncio, uma paz que está aí o tempo todo, quer haja inquietude, quer haja barulho, quer haja silêncio, quer haja paz. Até dor. É. Yes. Esse corpo é um corpo sensório. Tem hora que vai doer. E olha, desde que os cabelos aqui começaram a ficar brancos, essas dores aparecem mais e mais. E aí sim, alguns mecanismos de amenizar essas dores. Você estava falando dessa questão da gente não se sentir separado. E de repente você percebe que você é o outro. E eu me lembrei de uma situação de dor, que eu senti muita dor. De estar diante de uma pessoa e sentir com ela. E aí a minha pergunta estar na pura presença diante dessa situação era possível? Foi possível? Eu não sei. Porque não era um contentamento de... Era dor. Sim, sim. Esqueci teu nome. Mirelle. Mirelle.
Mirelle, não confunda um contentamento, que eu vou chamar aqui de espiritual, com muito medo de estar usando essas palavras e ser mal interpretada, igual eu usei bons minutos do início desse satsang para falar sobre a palavra Deus, encai nessa mesma questão a palavra espiritual. O contentamento espiritual não tem nada a ver com esse contentamento. Isso é uma das grandes confusões que aconteceram, inclusive com a importação de nomes e culturas que vêm da Índia, que eles têm uma nomenclatura, um dizer muito mais apropriado. Enquanto a gente está conversando dessa pura presença que eu sou, eles têm uma riqueza de palavras muito mais adequada do que as nossas. E aí a palavra que veio de lá foi Ananda, e Ananda foi confundido com o estado de bem-aventurança, que é um estado de onda, que eu tenho ou quando eu medito, ou quando eu tomo um porre de uma boa bebida, ou depois de um sexo e tenho um bom orgasmo. Não é disso que se fala a palavra Ananda. E recentemente na Índia isso me foi esclarecido. Ananda está muito mais para uma pacificação de aceitação do que é, inclusive de um momento dolorido, intenso, onde a dor nem era deste corpo e deste objeto aí, mas era de compaixão por um outro objeto. E alguns objetos, eu vou chamar de algumas pessoas, têm uma composição tal que tem essa reverberação que a gente chama de espelhamento. A neurociência fala que nós temos células, neurônios espelhos, que sentem o que o outro está sentindo, e algumas pessoas muito intensamente, outras menos, mas todo mundo tem. Se você vê a Jaya dando massagem no Bill, você vai relaxar junto. Você nem está sendo tocada, mas a Jaya pega e faz assim no Bill, o Bill dá uma suspirada, você suspira junto. Parece que você está recebendo a massagem, e é assim mesmo. Quando você vê, sei lá, uma criancinha chegando na mãe, pegando a bochechinha da mãe, falando assim, mãe, você sente assim, ai que delícia. São os neurônios espelho. A neurociência já detectou até nesse nível bem rústico que a neurociência consegue atingir, que é um nível bem material ainda, neuronal. E tem algumas conformações que tem isso, tem mais neurônios espelho, eles são mais sensíveis, O que eu quero saber, Mirelle, é que no momento que você viveu esse encontro e que tinha uma dor ali, que era compartilhada em compaixão, aonde é que surgiu esse encontro, esse espelhamento, essa compaixão, essa dor? Onde isso tudo emergiu? Você consegue me dizer? Dentro, Não sei. A tua sensação foi dentro? Difícil. Porque essa sua resposta foi automatizada. Foi uma resposta comprada. Não sei dizer, assim, foi sentido, foi... A palavra que veio mesmo foi compaixão na hora. A compaixão, a minha pergunta é, a compaixão, o encontro, igual a gente está se encontrando aqui, e não tem dor, tem um outro tipo de vibração. Aonde isso tudo está acontecendo? De onde isso tudo está surgindo? Esse justo momento agora, como qualquer outro, de onde que ele está surgindo? Com as vibrações, sentimentos, pensamentos, aparente muitos. Aonde isso está surgindo? Tem separação entre eu e você nesse momento?
que é essa totalidade do agora? Aí fica mais fácil de ver que essa que está sentada aí é só um objeto dentro desse todo surgindo agora, e que a sua real natureza, Mirelle, esse nome até fica esquisito, que se refere a isso daí, que a sua real natureza é esse todo surgindo agora, com a totalidade da inter-relação, ambiente, sensações, imagens, sons, emoções, pensamentos, empatias. Isso é investigação. Então, qual é a sua face, Mirelle? Qual é a sua face agora? Tenta me responder da melhor forma que vier, sem pressa de repetir que nem papagaio. Lá em Florianópolis tinha um rapaz muito bacana que ele falava que ele percebia que em satsang mesmo ele fazia Ctrl+C, Ctrl+V. Bacana, eu falei com o Ricardo que eu ia usar isso, que é bacana. Se o Zoom tivesse aberto, ele estava aí. Deixa eu ver depois, não? Depois a gente passa para ele. Sem fazer Ctrl+C, Ctrl+V, ficar repetindo rapidamente. Onde que acontece essa empatia? Acontece aqui dentro. É muito rápido. Investiga um pouquinho mais e me dê agora. Eu falei isso muito ontem, né? A autoridade é você. É a tua experiência direta. Até verificando o quanto que eu sou tão condicionada que eu saio repetindo rapidinho. Isso é investigação. E como a gente já passou por muitos caminhos místicos, esotéricos, espirituais, com aspas, a gente sai repetindo e já leu, né, todos os livros dos grandes satsangueiros atuais, já li O Poder do Agora, já li Nisargadatta Maharaj, já li Ramana, e aí fico repetindo a mensagem, Ctrl+C, Ctrl+V. Não serve aqui. Não serve. Qual é a tua experiência agora? Só vai ser claro e real aí se for sua. Senão vai ser ainda alguma coisa que lá no fundo vai ficar falando assim, pô, ainda falta alguma coisinha para chegar. Qual é a minha face agora? Qual é a sua face agora? Por isso que o convite é um pouquinho mais devagar. E de novo, a gente está nesse retiro para isso. Então a gente vai interagir aí fora e, como eu disse um pouquinho mais cedo aqui, as interações interpessoais são as mais condicionadas, porque pressupõem uma necessidade de manter uma imagem social, mesmo que a relação é você com seu filho, é você com seu marido, é você com sua melhor amiga. Pressupõe manter uma imagem daquilo que eu acho que é bacana, mesmo no meio espiritual, principalmente no meio espiritual, eu ando assim. Tal do ego espiritual. Por isso que eu falo que é muito simples. A silenciosidade que surge, ela não é fake, ela não é construída. Um pouquinho mais de calma para verificação desses jogos de impulso automatizado que sustentam uma imagem de eu. E aí um pouquinho calma eu vejo surgir a necessidade de responder aquilo, a necessidade de falar aquilo, e eu vejo que isso está surgindo na face do agora e que está surgindo em resposta a um aparente outro com quem eu estou me relacionando. E aí eu começo a ver que a minha face e eu e o outro somos um só, emergindo na totalidade do silêncio.
E mesmo que o programinha te pegar e você acabar repetindo o programinha e respondendo a simpáticazinha, não, isso assim, assim, ou a espiritualizada, ah, não, eu percebo isso assim, assim, tanto faz, né? Isso está sendo percebido, basta, basta. Diga, Cafiche. Eu descobri no fundo que realmente eu sempre vim fazer em satsang. Veio uma metáfora enquanto você estava falando, né? Eu vim jogar as cartas na mesa e vem possibilidade de que os números em cada carta de alterar o jogo, né? Não tem como alterar. E aí vai ficando explícito, né? Essas cartas abertas, né? Tem esse primeiro momento onde as cartas estão aí abertas e eu acho que eu já vi tudo, eu estou vendo a minha estrutura. Mas aí eu começo a ver que até esse que acha que está vendo a estrutura é só mais uma carta no meio dessas. Tem sempre uma virada de cabeça para baixo. Sendo convidada, pum, olha essa aí, olha como ela é. E isso que você disse é muito bacana, a impossibilidade de mudar o jogo. Mesmo a vontade de mudar o que é mais uma carta desse jogo. E eu chamo isso de pacote inteiro. O quanto tem aí de fogo para essa investigação real? E isso demanda, né, uma humildade muito grande, que ela vai também crescendo naturalmente durante a investigação. Quando eu vou expondo esses jogos, né, de falas e como as falas batem aqui, inclusive as falas do ensinamento batem dentro de mim, e como elas, na verdade, em vez de suscitar o silêncio, suscitam confusão, e eu vou expondo isso cada vez mais, virando todas as cartas do jogo. Eu vejo que o jogo está aí colocado, posto, com toda a sua complexidade, inclusive com o ego querendo determinados resultados, querendo chegar a algum lugar, querendo defender velhas crenças, querendo desmontar, querendo combater, querendo abraçar, Querendo convencer. querendo convencer. É o que escolhe. Sim, sim, sim. E quanto mais essa profundidade de olhar, de virar todas as cartas, naturalmente vai acontecendo, naturalmente. E é isso que eu chamo de discernimento, a clareza de que tudo está sendo visto. Inclusive esse eu daqui enfrentando um momento e querendo que esse momento seja diferente. Isso tudo está sendo visto, tudo, tudo, tudo. Que eu estava investigando um pouquinho contigo, mesmo a Bhakti quando vem, também está sendo vista. É a face do momento, do jeitinho que ele é. E simplesmente é. E aí no néctar do simplesmente é, não há certo e não há errado. Mas não resbalou nem um pouquinho aqui. Por a sensação de tentar se defender da situação que aconteceu no carro, né? Porque primeiro existe uma reação de querer defender. Depois isso vira um agradecimento de tipo, caramba, obrigada, porque talvez eu não tenha investigado. E aí cada um que me aponta uma questão fala, pô, obrigada. Né? Na própria vida, eu nem falo obrigado, vem naturalmente um aprofundar da investigação. Nem falo obrigado porque na verdade não tem outro. O que eu falo é bacana, olha a vida trazendo essa situação para ela mesma investigar mais profundamente.
Mas enquanto houver uma ideia de eu, há uma gratidão por esse momento me mostrar ainda um campo de investigação. E um campo de investigação não é um trabalho a ser feito, um campo de investigação é um afundar mais e mais na pura presença que eu sou, por isso que é um deleite. Interessante que você vai falando aí, eu tô aqui. É para ser visto. Aí de repente tem uma fala interna que fica assim, mas se já viu, já não é mais aqui. Uhum. Como que se sempre... É aquele passo atrás, eu acho que você fala. É sempre que... Uhum. Uhum. A mente, ela só compreende o tempo. A mente está no tempo. Mente é pensamento. Pensamento flui no tempo. No agora imediato, não tem pensamento. Agora não tem pensamento. Eu tenho que encadear uma coisa atrás da outra para ter um pensamento. E aí, o que a mente compreende com o tá visto é um tempo que passou. Tá visto, passou. Tá visto, passou. Tá visto, como se o agora passasse. O agora passou, o agora passou. Como assim? O que passou é uma ideia de tempo. Eu estou sempre agora. O ser continua imaculado, imutável, sempre presente. E a mente não entende esse agora. A mente entende o agora referente a antes e referente a depois. Mas como? Já viu, já passou, já viu, já passou. Não, o passar está sendo visto. O passar é a face imutável do imutável. E aí quais as consequências disso pessoalmente? As consequências disso aí dentro é que todo jogo de agarrar aos fenômenos como algo para se fazer, para melhorar, para um dia eu chegar à pura presença, eu vejo que é uma falácia. As consequências disso é o que quer que seja que surja no momento que surge, é a face imutável do agora, inclusive um movimento de querer aliviar uma dor, de querer aplacar um psiquismo que é exacerbadamente mental, intelectual. Inclusive isso é só a face do agora, sem nenhuma consequência. Esse ato, inclusive, terapêutico de aplacar alguma coisa, é um ato acontecendo agora sem nenhuma consequência. Eu faço a atitude sem buscar resultados. No caminho xamânico tem uma frase muito bonita, não sei se você lembra, está lá nas apostilas, se você ainda as tem. Tem que revê-las. Não precisa não. É uma frase de um grande sábio, a gente estava conversando sobre isso com o Eduardo, né? Que, na verdade, todos os trabalhos de yoga eram feitos e dirigidos por um desperto. Então ele permitia uma hatha yoga, uma kriya yoga, um prana yoga, orientado por um desperto para que não se parasse no ato em si da hatha, da kriya, mas que a hatha e a kriya fosse um instrumento para o silêncio que eu sou. No xamanismo também. Era sempre orientado por um xamã desperto. E para não parar nessa brincadeira ilusória de bater o tambor, alinhou os chakras, elevou a fita tal do DNA, isso tudo que a gente fez. Sabedoria Kahuna. Sabedoria Kahuna e tal, para que isso então, para não parar nisso, para que isso seja só uma sacudida agora, para você perceber agora que o agora é intocado. A maracada. A maracada, então qualquer coisa assim. E aí nesse caminho xamânico tem um monte de dicas, como no caminho do yoga tem um monte de dicas que são depois cooptadas pela mente. E uma delas é que quando há um processo terapêutico acontecendo, energético, holístico acontecendo, o xamã sempre fala assim: ó grande Criador, assim tu me ensinaste, assim eu faço. Agora você ajuda a curar esse meu irmão? Eu não tenho nada com isso.
Eu só faço o que me foi ensinado a fazer. Eu nem sei se eu tô, né, se a cura vai ser melhorar a pessoa. Às vezes piorar um pouquinho é até melhor. Eu realmente não sei. Dá uma apertadinha final para pular para o outro lado. E quando eu percebo que pessoas chegam querendo um processo e que um processo, um trabalho, uma intervenção, uma meditação, uma respiração vai dar uma ajudada ali, mentalmente é acompanhado nisso. Ó, grande Ishvara, grande criador, grande, né, criador de mundos. Assim isso daqui tem um HD que aprendeu isso daqui. E assim esse momento está pedindo que a atitude seja essa. Agora eu não tenho nada com isso. É só uma atitude surgindo no agora. Eu não tenho nada com isso. E o que quer que seja que aconteça, isso é Karma Yoga. Eu faço sem esperar nenhuma consequência, porque não sou eu fazendo. É só uma acontecência do agora. Entendi. Você está dizendo sobre uma prática, um processo, você tenta aliviar e às vezes ele exacerba, dá mais ênfase, né? Eu queria falar sobre uma coisa assim, que está incomodando bastante aqui, assim, que de um tempo já, que parece que alguns condicionamentos estão ficando mais fortes, estão ficando mais visíveis, estão aparecendo muito nitidamente, assim. E essa força desses condicionamentos, como você estava falando, é tamanha que é quase que automático, assim. Eu realmente não tenho controle nenhum como esses condicionamentos estão manifestando. E isso gera um incômodo. Isso gera um incômodo. Tem essa vontade aqui de não ter. Porque geram consequências assim, negativas, assim, né? Difíceis. Condicionamentos que trazem dor, que trazem... Né? Até um auto-julgamento, né? Depreciativo. Olha eu de novo, esse tipo de coisa. Exatamente. Então... Enfim, eu reconheço que tenha, né, uma vontade aqui de que as coisas sejam diferentes. Ok, então agora você tem um convite de fazer o oposto do que você sempre fez e deixar o condicionamento aparecer por inteiro. Se precisar, fica quietinha. Deixa que o Mirro cozinha, limpa a casa e você passa um final de semana escondida debaixo da cama. Nem é só debaixo da coberta, não, é debaixo da cama. Deixando, estrebuchando, gritando, esperneando. Eu tenho percebido no lidar com muitas pessoas e pela história do que foi aqui também, que enquanto esses condicionamentos não encarnam, não viram carne por inteiro aqui, eles vão ficar subrepticiamente te cutucando. E aí tem a hora, né, deles te atravessarem. E o que eu quero dizer eu até brinquei de ficar um final de semana, mas não é necessariamente isso. Você vai ver eles acontecendo e em vez de você sair correndo para amainá-los com todas as técnicas que a gente conhece, no fundo a gente construiu esse HD cheio de técnicas para amainar coisas. Na verdade, uma recusa disso que é humano, que é maravilhoso e miserável ao mesmo tempo. A recusa da miséria do humano, porque no fundo eu sei que há a maravilha do paraíso. E eu projeto isso na dualidade do humano. E eu fico querendo amainar a miséria do humano, enquanto a miséria do humano é inescapável. Então agora, sabendo disso, eu abro espaço para a miséria, que são esses condicionamentos, que são essas vássanas. E elas me atravessando uma vez,
talvez 2, talvez 3, elas são o teu grande instrumento do despertar final. É a bordinha. É foda. E ao mesmo tempo é maravilhoso. E em algum momento talvez vai vir tão forte a contraposição do tipo, não, vou fazer alguma coisa, não chega, tá ok, mas daqui a pouquinho vai vir de novo ele. Até que ele seja esgotado por si mesmo. E talvez, Jaya, até a última respiração disso daí, ele vai te visitar. Esse tipo de condicionamento intenso. Mas na clareza de acolhê-lo e não rechaçá-lo mais, uma amorosidade outra começa a brotar tão grande que chega uma hora que eu vou dizer, se até meu último instante eu vou ter que ser esse ego condicionado, tá ok. Tá ok, porque eu sei que não é isso a minha verdadeira face. Eu sei de verdade. Um pouco do que você estava falando agora me fez pensar muito na ideia de aceitação que o budismo traz tão forte, né? E eu fico na dúvida, na verdade, assim, se não existe esse eu é ilusório, não existe ninguém para aceitar nada. Tudo vai acontecer independente da aceitação ou não. Mas ao mesmo tempo, quando eu penso na ideia de aceitação, eu fico com medo de cair na resignação. Que é você aceitar tudo, então não vou fazer mais nada e deixa tudo ocorrer. Que é um medo pessoal meu, que é vontade minha de largar tudo. E estava falando até com a Anitta no carro, que eu às vezes tenho vontade de largar tudo para deixar a vida acontecer sem nada. Então como que a gente trabalha nessas duas esferas, principalmente considerando isso, né? Que o eu é ilusório. Então quem que vai aceitar é a vida aceitando ela mesma, na verdade. Sabe? Bill, pode chamar de Bill? Acho tão bacana. Antes que eu não te chame mais de Bill, deixa eu aproveitar esse restinho. É porque o Bill pediu um Sanias, então ele vai ganhar um outro nome, eu não vou poder mais chamar ele de Bill. É uma brincadeira. A divisão está entre aceitação e resignação. Esse limite, enquanto a aceitação vem de uma estrutura de um ego, eu tenho que aceitar, é ainda uma forma equivocada de se compreender o que é aceitação. Eu estava conversando isso com a Alda no Zoom, você estava lá, você escutou. Lembra que ela falou da hepatite, de tomar remédio e tal? E ela falou assim, e aí eu tenho que aceitar, eu não tenho que aceitar, e aí eu tomo remédio, não tomo remédio. E eu falei para ela, num primeiro momento, eu convoco as pessoas, que são muito pessoas, a entrarem num estado de aceitação do que é, porque as pessoas que ainda são muito pessoas e não estão nem entendendo, que há essa presença sempre agora, elas precisam amainar um pouquinho esse controlador interno que acha que elas podem fazer tudo e que a vida é delas, que elas controlam tudo. Aí você já aceita o agora. Que é a história toda do livro lá do Poder do Agora, que é tô no trânsito, não adianta ficar puto e buzinando, você vai estar no trânsito, então aceita. Então é um tipo de aceitação que é para amainar uma ideia de controlador que é muito intenso. Depois eu começo a ver que, mesmo que eu chame a aceitação, tem hora que eu não aceito, não. E aí entra num outro momento mais profundo que é aceite até que você não aceita. Quando a não aceitação surge, aceite até a não aceitação surgindo. Que chega aí no ponto da verdadeira aceitação. A aceitação não é algo que eu faço. A aceitação já é. O que a vida está trazendo já é. E isso já é aceitação. A vida já está aceitando o que é. Porque já está acontecendo. Então eu não tenho que aceitar. Eu simplesmente reconheço que já é. E eu não fico querendo mudar o que já é.
E mesmo quando vem uma vontade de mudar o que já é, eu sei que isso é um dos aspectos vibratórios da dinâmica do é. Eu quero mudar de emprego, eu não estou aceitando o que é, não, eu estou aceitando o que é que eu tenho esse emprego e estou aceitando uma vontade de mudá-lo. Se eu vou mudar ou não, vamos ver. Vamos ver esses jogos de força aí que vão estar da dinâmica toda. Então, na verdade, quando eu estou aqui, eu quero largar tudo e virar, sei lá, monge e viver, plantar couve, criar galinha, comer couve todo dia, tá beleza pra mim? Tá mesmo. Mas isso é um golpe mental que não está reconhecendo a vida como ela é agora, como tua grande mestra. Porque se for para acontecer isso, vai acontecer. Está instigando aí dentro, está também uma vibração te chamando da própria vida. Mas eu não preciso seguir nada, eu simplesmente vou vivendo. E naturalmente as coisas vão acontecendo. Olha só na vida de vocês o quanto de coisa que aconteceu muito mais num puro fluxo do que eu ter tomado uma decisão e ter feito uma coisa. Nossa, mas assim, na boa, eu fui parar na Índia sim. Eu nem tinha dinheiro, eu nem sei até hoje como eu fui para a Índia a primeira vez. Se eu vou pensar racionalmente, ainda voltei com dinheiro no banco. Sério, eu não entendo. Ainda bem que eu não faço conta. Eu não sei como isso aconteceu. Foi um desdobrar. E aí existem ideias vendidas de que eu não fazendo nada, vivendo um fluxo mais natural, não batendo ponto, não sendo funcionário, eu vou ser mais, eu vou estar mais capaz do reconhecimento, do vazio do reconhecimento. E quando as pessoas chegavam no Ramana Maharishi, que é o top do top, nem a Vitixa aqui brasileira, mineira, que fala português, não. É o Ramana que fala indiano. Chegavam lá grandes empresários da Suíça e falavam, vou largar tudo, você que nem você um sadhu, vou ficar meditando dentro da caverna. E ele falou, não faz isso não, pelo amor de Deus. Isso foi o karma disso daqui que teve que virar sadhu. O teu karma é ser empresário na Suíça. Lá é o teu karma e a tua caverna de meditação. A tua vida é teu mestre do jeitinho que ela é. E o que vier para mudar, vai mudar naturalmente. Viu, Amita? Não é? Aí, tá aí você trabalhando de novo a mil. Feliz. Yes. Mais sábia, vamos dizer assim, com sabedoria. Essa sabedoria. Diz, teu nome? Ricardo. Eu queria voltar um pouquinho no que a Jai falou, porque eu também tenho vivenciado um pouco essas questões. Já tem muitos anos que eu estou num processo de autoconhecimento forte, muito de entrega, tudo muito na linha de tudo que você está dizendo, vivenciando mesmo, sentindo. Mas nos últimos tempos eu tenho sentido um pouco isso, esses processos mentais aflorando assim, com muita força e parece que eu ainda estou na rédea do cavalo, mas assim, muito forte mesmo. E voltando em espiral, coisas assim que eu achei que já tinham passado, e parece, quando acontece, parece que eu estou enlouquecendo com aquilo, parece que vai me tomar, não me toma, não tem essa vontade de esconder debaixo da cama e tal, mas me assusta um pouco, porque dá a impressão que são coisas que já tinham passado e volta com toda a força, como se fosse principalmente depois eu fui para um retiro com o Muji em Portugal. Principalmente depois do retiro, ele até avisou que isso iria acontecer com a maioria das pessoas, que a mente não ia dar o sossego, não ia falar, então agora pode se entregar para isso. E foi, sim, realmente, porque agora quando a coisa vem, como se fosse uma tomada energética total, mas eu estou seguro, eu estou ficando nesse espaço que eu observo. Mas o que me assusta é a força que a coisa está vindo, eu acho que é mais ou menos do jeito que a Jai falou, vem com uma força, eu falei, mas parece que isso aí era um bichinho assim, que eu só tocava ele, agora vem um demônio de novo, sim. Mas não é nada que está me levando, é uma coisa assim que eu observo, mas às vezes eu observo com susto, vem rápido e vai embora rápido, e quando vai embora é que aí que eu assusto mais ainda, falei, me parecia que era uma coisa que nunca ia embora e já foi, Então parece que é o fim de algo mesmo, que daqui a pouco nem chega, porque eu sei que daqui a pouco vai. Mas está estranho porque é a força que a coisa vem, mas é mais no mental mesmo, não tem questão corporal, não tem reação, não me toma, mas vem com uma força mental tão grande que me assusta, e assusta até quando vai embora. Eu falei, achei que isso ia ficar mais tempo, porque está tão forte,
E é mais esses condicionamentos, coisas que eu achei que já tinham ido e que volta, mas voltando com um poder mental muito forte que me leva e eu assusto, eu não esperava. Nesse momento da minha evolução eu senti essa mente com essa força toda, porque dava a impressão que já estava lá embaixo. Então parece que é porque eu fui deixando, a coisa não me trespassou no corpo, eu não deixei, né? Então a coisa precisa vir, né? Encarnar isso para ir definitivamente. Eu peguei um pouco. Olha, Ricardo, sim. 20 pontos aí que eu gostaria de estar conversando contigo. E um dos pontos é essa ideia de evolução. A ideia de evolução é só uma ideia. Não existe uma ideia de evolução. A evolução, ela acontece naturalmente, o dissolver acontece naturalmente, e aquilo que eu aprendi em outros caminhos, de que eu vou evoluir, então determinados condicionamentos não vão estar mais atuando, na verdade, na maioria das vezes são o que a gente chama de recalque, eles ficam escondidinhos, e na verdadeira presença, como aí na presença, espacialidade, o acolhimento amoroso está aí, eles voltam, é minha vez, agora eu posso de verdade, ele me negou tanto tempo, agora eu vou me mostrar. E esse se mostrar é um grande presente. É um grande presente para que seja reconhecido o acolhimento real do todo. Para que você perceba que havia ainda um mecanismo controlador de não querer determinados condicionamentos. E aí nesse aprofundar do reconhecimento da sua real identidade, como uma abertura espacial, tudo pode vir. Tudo pode vir mesmo e é acolhido amorosamente. O sol brilha para todos. Essa é a metáfora. Para os santos e para os pecadores mais pecadores, os assassinos mais assassinos, os maus mais maus. O sol brilha para todos. Não só aqui fora, mas aqui dentro também. E quando esse mal, muito mal, vem e pode se expressar, a energia dele vai se dissolvendo. E aí vem uma vez, vem duas vezes, vem três vezes, e até talvez a última respiração do Ricardo vai ficar reverberando, pode ser. E outro ponto precioso é que você percebe que passa com uma rapidez. E aí, em vez de você assustar porque passou rápido, celebre. Yes, caramba! Eu achava que o negócio era enorme e não é nada. Ele é intenso, mas é pequenininho. Uf. É muito mais uma espetadinha do que um apertão. Ufa, passou. E uma das coisas que eu tenho percebido, Ricardo, que eu vou trazer também, eu tenho que dizer isso, talvez não só para o Ricardo, quando a vibração dos condicionamentos, elas não são reprimidas, as vibrações, quando o condicionamento vem de um julgamento, de uma raivinha, eu deixo vir, eu percebo ela vindo, eu reconheço ela vindo, eu falo, ai, mas que idiota, devia ter parado no posto, e passa. Eu permiti que ela seja vivenciada, o julgamento, o controlador, o achar que é melhor que o outro, que sabe mais que o outro, etc., que são movimentos todos da estruturação da imagem egóica. Ela vem, me atravessa, eu reconheço ela como um programa me atravessando. E aí, muito humildemente, sem nenhuma arrogância, eu já estou evoluído, isso não devia me atravessar, isso é arrogância. Então veja também a arrogância te atravessando. Ela vem e passa, e aí ela encai nisso que você falou, a vibração vem e passa cada vez mais rápido. E aí o que eu vejo claramente é que esse desabrochar do puro vai ficando maior, prioritário a esses movimentos. E ainda que esses movimentos aconteçam até minha última respiração,
eles não têm a prioridade, a força de encarnação aqui. Ainda que me atravesse, ainda que encarne, ele não tem essa força. É isso que a gente está falando das posturas crísticas. Ainda que eu entre chutando cameloso num templo, eu jamais perco o ponto. Ainda que eu vá trabalhar de saco cheio, ai que saco, eu não perco o ponto. Eu sei que isso é só uma programação do agora, influenciado por um eu cultural, um eu social, um eu familiar e um eu pessoal. Estruturas egóicas, se ela fosse só pessoal seria mais fácil, mas o caso é que ela é coletiva. Então, muito bem-vindo esse momento. Não é segure a rédea no sentido de não deixar vir, perceba que está sendo percebido e diga um sim ao que vem. Não recuse o que vem, mas também não agarre o que vem. Ah, então tô mal por causa disso, vou ficar com raiva até o fim. Não! Tá aqui, eu não tenho nada com isso, vamos dizer assim, vamos ver quanto tempo vai durar, de repente, pum, já foi. E às vezes a mente fala assim, mas como assim já foi? Eu estava com tanta raiva daquilo, não, eu ainda estou com raiva daquilo, eu estou me enganando. Não caia nessa balela. Passou sim. Passou e celebre porque passou rápido. Deixa as duas portas abertas, a do que vem e a do que vai. E eu tenho percebido também que essas coisas, elas vêm de encontro com uma crença que eu construí, assim, de que isso um dia iria acabar, né? Isso. Que é uma ilusão que eu construí. Eu falei, isso iria acabar, né? Ontem você falou um pouco sobre isso, né? A gente sempre, isso que é iluminação, isso vai acabar, que nem os sábios têm isso. De certa forma, eu construí isso. Isso. Então, quando vem, eu fico, mas isso não ia acabar? Será que o Moody sente isso? Será que... Isso. Então, não deve sentir. Então, será que não chega um ponto que é uma estabilidade, é uma paz total e que isso vem, mas nem te bica? Você tá vendo? Vai embora. Né? Então, quando bica tá muito... todo mundo rindo porque é igual em todo mundo. Eu ouvi isso já várias vezes aqui nesse nosso encontro. Várias pessoas trouxeram essa mesma imagem de que eu não vou sentir nada, de que não vou ser bicado. E que não é isso. Sim. E que isso, na hora que te vem, inclusive com esse discurso, poxa, né? É para investigar outra carta que está sendo virada, que é a carta da ilusão de se ser o cara ideal. O cara nunca é ideal. Esse eu nunca ilumina. Ilumina é quando eu vejo que esse eu, o que quer que seja que o atravesse, não é a minha face. Esse eu aqui, ele é tão natural quanto essa floresta que eu estou vendo aqui, que vocês, não é só virar o rosto, que vocês sabem que estão aí em volta. Nessa floresta que eu estou vendo aqui, não projete que as plantinhas estão bacaninhas. Tem uma sugando a outra, parasitando a outra, tem uma crescendo e tampando o sol da outra e a outra morrendo, e tem uma minhoca comendo um outro verme, e tem um passarinho comendo a minhoca. É aqui também. O resto é idealização, né? A natureza é linda, é uma cooperação. Porra nenhuma. Aqui dentro também não. Isso é uma outra sacada que o xamanismo tem de maravilhoso. Como que a natureza é um livro maravilhoso. Só tire os óculos para olhar para a natureza. E aí, se você está idealizando a natureza, perceba esse movimento de idealização da natureza, que eu estou falando das florestas, das abelhinhas e das formiguinhas, enquanto na verdade está uma comendo a outra e uma matando a outra dentro da colmeia para ser a rainha. Não é muito diferente do que a gente está vendo. E aqui dentro também. Eu vejo que um lado brigando com o outro, mas eu me interesso mais do eu vejo. E aqui eu vejo até um ideal de que um lado brigando com o outro e tem um outro, porque é complexo, e fala, um dia essa briga vai acabar e aí sim eu sou o Buda. Esse é um terceiro brigando com os dois. Ontem, quando você estava falando sobre isso, veio a mente, veio assim, não, acho que o Moody não sente isso não, deixa isso pra lá. Entendeu? Como se eles têm esse estágio assim,
Mas isso acaba criando uma barreira, né? No caso. Assim, são idealizações à distância, Sim. igual é uma idealização da floresta à distância. Basta eu entrar dentro da floresta, que eu vejo que não é assim. Exatamente. Basta conviver um pouquinho com o Muji, É. pra você ver que ele tá puto, e ele fez isso até publicamente. Para de me encher o saco com suas historinhas pessoais, tá roubando minha energia. Ele falou isso publicamente, por isso que eu tô falando aqui. E basta conviver um pouquinho com ele pra você ver como é que ele vai expor quando não tá bem alinhado o fiozinho na hora da produção. Pra você ver que não é isso o ponto. Só tô trazendo isso pra desmontar imagens de que não é isso o ponto. Eu também. A última fala pra gente poder dar um intervalinho, depois a gente volta mais uma horinha. Quando a Jai falou, o Ricardo falou, eu me vi nesse processo também. Eu falei, meu Deus, mas isso eu que ia falar isso, a Jai eu que ia falar. Pra você ver como o ego é coletivo, é igual em todo mundo, e é mesmo, é muito eu bacana também de estive com o ver. Muji, e foi muito interessante porque eu não falo português, ele falava tudo em inglês, e tinha tradução, e a tradução para mim, eu ouvi o Muji e parecia que eu entendi o Muji sem precisar da tradução, era uma coisa muito diferente. E quando traduzia, a tradução às vezes me incomodava, eu pensava assim, não foi isso que eu entendi. Mas eu não tinha como entender, porque eu falava inglês. Então eu tirava a tradução porque me incomodava. Agora, essa questão, eu olhava para mim às vezes com muita crítica antes, porque eu muito explosiva, muito nervosa, muito irritadiça. E eu assim, fui passando por um processo de serenização, que eu sentia necessidade nesse corpo físico disso, porque esse corpo estava ficando muito debilitado por conta dessas coisas que eu olhava e tal. E quando eu fui para o Muji, eu voltei, e isso voltou tudo. Essa questão irritadiça, essa raiva, alguns comportamentos, que eu falava, meu Deus, a mesma coisa do Ricardo, mas isso não estava resolvido em mim, que coisa é essa? E uma outra questão, Não estava, era uma técnica mentirosa. Exatamente. Essas técnicas são mentirosas. Estou falando até com a Alex lá atrás, tipo assim, é Shakti-Pati, venha e aí fique perto de mim, pratique meditação 3 vezes por dia, porque se parar, volta tudo. Não, mas eu nunca pratiquei meditação. Não, qualquer que seja a técnica, né, que seja um alinhamento do rei, que seja um processo psicanalítico, você não pode parar, porque senão volta tudo, porque é um truque. Eu sou muito rebelde quanto a isso. Nunca fiz nada que me falaram, faça isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Isso é meu. A meditação me incomodava, o estar parado me incomodava, o silêncio me incomodava. Ir no Muji e falar, faça isso, eu não fazia. Leia isso, eu não leio. Isso é uma rebeldia pessoal que eu nunca fiz. Mas eu estava em alguns espaços que eu olhava para mim e falava, isso é bom para mim. O silêncio era bom para mim. O me cuidar é bom para mim. O mudar isso, não porque eu falava, mas eu mudava e sentia nesse corpo que era bom para mim, no corpo. Que isso fazia bem para o meu corpo. Então eu fazia por conta disso. Porque eu tenho um corpo físico, e enquanto estou aqui, esse corpo físico, eu vou cuidar do que aquilo que ele responde que é bom para ele. Fazia nesse sentido. Agora, mudando isso, eu tenho uma questão que eu fico assim, o é e o eu sou. Você colocou aí. Tudo é. E o eu sou? Onde está esse eu sou? Eu sou não é uma coisa fora do é, distante do é, separado do é? Porque quando eu vejo, por exemplo, uma outra passagem bíblica que às vezes a Bíblia me incomodava. Eu fui noviça e eu saí rebelde de um convite, me incomodava. Então, eu olhava diferente para aquilo ali. Eu não conseguia entender aquilo que eles entendiam. E eu achei muito interessante essa questão daquela fala de Jesus com essa releitura que você fez, que fez sentido para mim. Não fazia sentido, eu nunca tinha pensado nesse sentido. E tem uma outra passagem bíblica que eu acho muito estranha, quando tem aquela descrição que passa pela inteligência humana e pela interpretação humana, por exemplo, de Moisés naquela sarça ardente, que quando Deus, que é Ele próprio, fala para ele, eu sou aquele que sou. Eu sou. Então, para mim, aquilo ali é o eu sou. Então, aquilo para mim, naquele momento, não havia um Deus, havia Moisés falando Aquela questão da Bíblia interpretada, do Deus separado daquela pessoa que está ali, não existia.
Isso que eu estou pensando. Tá ok. Tá ok. Você trouxe um montão de coisa, né? Isso são coisas sim. minhas. Sim. Um primeiro ponto que eu quero pegar já de uma vez é essa questão do eu sou e do é, que eu acho ela importantíssima para esclarecer, sim. São questões de linguagem. A história do eu é uma questão cultural. Quando a gente fala eu sou, aqui no Ocidente, onde houve um crescimento, onde socialmente, onde a evolução humana, vamos dizer assim, foi ligada a uma individuação. Então o eu é muito ligado a um eu separado. Essa expressão eu sou não serve. Na verdade, o que lá na sarça ardente. É isso mesmo. O R está no lugar certo? Exato. Sarça ardente. Foi dito, eu sou o que sou. Eu sou aquele que é. Eu sou aquele que é. Quando Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou é o caminho, a verdade e a vida, esse eu sou já não é legal pra gente. Ele é muito legal na Índia, porque a Índia não tem um eu, a Índia é coletiva. A Índia ali, você vai lá dentro, tem 1 bilhão de pessoas, não dá pra ter um eu. Porque eu durmo eu, mais um monte de gente, mais o vizinho de cima, mas se eu vou transar com meu marido, o outro tá ouvindo, não sei o que, não tem muito um eu. O negócio é muito embolado. Então quando falo eu sou ali faz um sentido. Porque eles não capturam para um eu individual. Acredito que em armeno, que Jesus falava lá atrás, também tinha uma coisa meio coletiva, que a humanidade ainda era mítica. Ainda esse processo de individuação foi um processo, na verdade, recente, de uns 2000 anos para cá. Né? Recente. Mesmo. E quando eu falo eu sou aqui não serve, então fica com é. Sempre quando você lê eu sou, mesmo vindo de um indiano, do Ramana, do Atmananda, do Nisargadatta, fica com é. Quando você lê na Bíblia, eu sou fica com é. Porque o eu sou já é o é se identificando com uma estrutura corporal, personagem, história, mente, descritivo. Eu sou isso e aquilo. Então quando em satsang saiu uma fala, eu sou, na verdade, está querendo dizer o é impessoal. Impessoal. Esse ponto é fundamental. E quem é você? Me responde agora. Nada. Eu não tenho uma resposta assim, minha, pessoal, para isso. Quem sou eu? Nada. Agora. Você vê o corpo aí sentado? Eu Você sinto sabe? o corpo aí sentado. Isso, ver é nesse sentido. Eu sinto o corpo aqui sentado. Esse que sente o corpo aí sentado é um pensamento? Vamos devagar, é delicado. São velhos condicionamentos que a gente está olhando para eles. Da forma como você me pergunta, eu não consigo conceber isso como um pensamento. Ok. Ok. É a primeira coisa que eu tenho, eu não consigo conceber isso como pensamento. O corpo aí sentado está separado do ambiente aonde ele está sentado? Não só a cadeira, mas a cadeira no chão, o chão no canto. Com o condicionamento que eu trago, ainda está. Tá. O corpo está separado da cadeira. Não, o corpo está separado. Está separado, ainda claro. Está, é claro, ainda está. Né? E você? Devagar. Você eu não sinto. Que percebe o corpo, que percebe o ambiente, está separado do corpo, do ambiente e do percebedor? Não consigo sentir isso. Não consigo ter essa percepção. Eu consigo... Bom, eu estou fazendo uma separação de corpo e dessa percepção. Por conta de um condicionamento que eu tenho. O corpo eu percebo claramente. Quando você me pergunta isso, e você? Eu não consigo sentir, eu não consigo perceber esse você. Então, peraí. Não tô. Você está me dizendo que você percebe o corpo, que há uma percepção do corpo. Quem é esse que percebe o corpo? O que é isso que percebe o corpo?
o que é isso que percebe o corpo. Não dê a isso uma forma. Isso não tem forma. Não dê a isso uma localização. Isso não tem uma localização. Uma consciência. Isso não é um objeto que você possa perceber, mas a percepção está aí. Isso não é um objeto que você possa perceber. É espontânea, natural, imediata a percepção. Ela já está aí. Faz sentido? Fica aí. Fica aí. Pois uma das cartas sutis, que depois que a gente vai virando vem outra, é um achar que eu vou encontrar alguma coisa. Você não vai encontrar nada. É só isso. É uma percepção que já está aí, que percebe esse corpo, e aí parece que eu tenho que continuar investigando. Não tem que continuar investigando, acabou. Como perfume vem. Então relaxa mesmo. Aproveita, dá uma relaxada corporalmente.